Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no auditório do Bússola do Investidor. Eu sou Fabiano Oliveira, esse é mais um bate-papo sobre análise técnica na prática. Pergunta do pessoal no chat já começa dizendo como é que está o nosso mercado. E aí, o Ibov vai ou fica e lá embaixo já vai para onde, né? Então é exatamente isso que a gente está enfrentando. Muita indecisão, muita dificuldade no mercado e eu acho que realmente a gente vai ter trabalho na noite de hoje para conseguir encontrar alguma coisa interessante, tá, gente? Bem complicado, os pregões aí bem estranhos, nosso mercado muito divergente lá do mercado americano e como eu disse para vocês, eu vejo aí bastante dificuldade no que a gente está enfrentando, tá? Eu estou usando um microfone novo hoje, troquei para ver se melhora um pouco a qualidade do áudio para vocês. Peço que vocês me informem no chat, o pessoal está ouvindo bem. Então me avisem aí se está tranquilo, se estão conseguindo me ouvir bem. Pelos testes que a gente fez, deve ficar melhor que o microfone antigo que eu usava, tá? Bom, gente, então é isso aí que eu falei. O mercado está bem estranho, está bem complicado. A gente também está sentindo muita dificuldade aí em operar. Hoje foi um dia extremamente difícil, extremamente volátil. E aquela coisa, o pessoal está operando, a gente está conseguindo montar as posições ao longo do dia, no intraday, mas não tem sido lá muito fácil, tá, gente? Muito complicado e as perspectivas, na minha visão, na minha opinião, não são lá muito boas, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos começar a trabalhar. Eu vou liberar minha tela para vocês, tá? Então, vocês estão vendo aqui a minha plataforma, a Bússola do Investidor. Vocês estão vendo aqui BOV diário, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, como sempre, uma média qualquer aí. Vamos colocar, então, uma média aí de 20 períodos, só para a gente ter uma referência. Como eu já falei para vocês várias vezes, tanto faz os períodos da média, tá? Lá não faz lá tanta diferença assim. A grande questão é você ter uma referência. A média é uma referência e ela serve justamente para você ter uma ideia de como que os preços vêm se comportando ao longo do tempo, tá? Então é mais ou menos isso. E não existe aquela história de média mágica, tá? Então se ela é 17 ou 18 ou 19 ou 20 ou 21 ou 22, vai mudar a questão de 2 ou 3 centavos. Não faz lá tanta diferença assim, tá? O fato é que a gente está abaixo da média, tá? Uma média de 20 períodos que eu coloquei aí. Quem quiser usar 18 pode usar, quem quiser usar 17 pode usar, quem quiser usar 22 também pode usar, tá? Não vai mudar, como eu disse lá, muita coisa. Bom, então nós estamos aqui no Ibov, tá? Nós temos essa situação. O Ibov altamente volátil aqui nos últimos dias, tá? Então trabalhando aí com queda forte lá no pregão do dia 30, tá? Penúltimo dia do mês. Dia 31 ele ficou enrolando, sexta-feira deu lá uma subida um pouco mais forte, deu uma corrigida. Ontem já cedeu forte de novo, hoje trabalhou com altíssima volatilidade, tá? O que me preocupa? Algumas coisas me incomodam no Ibovespa. Não é uma coisa só, são várias, tá? Primeira delas, uma sequência de pregões com volume baixo, tá? Então a gente vem trabalhando há muito tempo já com volume baixo, um ou outro pregão com volume mais alto, tá? E isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu não gosto de trabalhar com o volume tão baixo, tá? Eu acho muito, mas muito perigoso a gente trabalhar dessa forma, tá? Então, assim, o que acontece? A consistência das operações ela acaba ficando muito prejudicada, a gente acaba trabalhando com alta volatilidade e é evidente, a taxa de acerto cai. Não existe mágica, pessoal, entendeu? A gente consegue acertar quando existe tendência. Quando não existe tendência, não tem mágica. É impossível você conseguir acertar. Então, é evidente que você trabalhando no mercado em tendência, você vai conseguir aí uma taxa de acerto, talvez em torno de 70%, 80%. Conseguimos
alguns meses aí com taxa de 85%, 88%, fantásticas as taxas de acerto. Com o mercado em tendência. Agora, com o mercado do jeito que está, subindo forte num dia, caindo forte no outro, a gente acaba estopando muita operação, acaba trabalhando com muita dificuldade, tá? Então, qual é a saída? Ou você trabalha com mais folga, você trabalha com posições menores, stops mais longos e maior quantidade de operação, tentando aí buscar uma tendência de maior prazo. Quem tem feito isso está se dando bem. Ou então você trabalha como a gente está trabalhando aqui, na maior parte dos casos, com proteção, tá? Então sempre com proteção, sempre protegido, sempre buscando aí o máximo de proteção possível na carteira, ok? Essa é a situação então que a gente está enfrentando aqui no nosso mercado. O que vocês precisam tomar cuidado é para não entrar naquela situação de trabalhar com posições grandes, poucas operações e stop longo, porque aí vocês vão acabar sendo pegos no meio de uma volatilidade, vocês vão acabar tendo aí problemas na montagem das operações, tá? Então o momento não é propício para fazer esse tipo de coisa. Como eu disse, ou você trabalha com muita proteção, trabalhando com operações estruturadas, ou então você acaba trabalhando com mais posições, ticket médio menor, ou seja, posições menores e stops mais longos, tá? Então você tenta fugir dessa volatilidade de curto prazo, tentando montar aí posições um pouco mais consistentes, tá? Então é isso que a gente tem feito, são essas estratégias que estão funcionando, mas é claro, não está dando para ganhar rios de dinheiro, não está dando para conseguir aquela taxa de acerto enorme, enfim, a gente tem tido dificuldade, tem encontrado dificuldade, é um fato, não tem por que esconder isso. Então vamos lá. Já mostrei para vocês semana passada o IBOV, o tamanho da divergência que a gente está em relação ao mercado americano, tá? Isso é algo que me incomoda e me incomoda muito. Vou mostrar de novo para vocês depois. Primeiro vamos fechar a análise do IBOV aqui, tá? Então, o que eu vejo no Ibovespa? Da semana passada para cá, o nosso bate-papo foi lá no dia 29, tá? Então no dia 29 a gente tinha trabalhado aí com um pregão bem morno, uma queda forte, e a gente tinha feito um pregão bem morno. Até a gente tinha perspectiva do mercado corrigir, aquela história toda, mas eu falei para vocês, tomem cuidado, que o negócio está feio. Tivemos mais uma queda muito forte no dia 30, aí depois enrolamos um pouco, corrigimos, cedemos de novo forte ontem, porém sem volume, que é algo que eu já falei que me preocupa muito, e hoje deixamos aí um candle impossível de entender, impossível de fazer alguma leitura consistente, tá? Extremamente difícil. No intraday, vocês podem ver aqui o dia de hoje, a gente trabalhou primeiro abrindo forte lá em cima, aí corrigimos nas médias, voltamos a subir, montamos um pivô de baixa, fizemos nova mínima, corrigimos, depois montamos pivô de alta, enfim, esse tipo de situação, gente, que eu vou marcar para vocês aqui, isso aqui é algo muito complicado, tá? Então, deixa eu tentar marcar para vocês aqui, ó, tá? Aliás, nosso amigo Toro está escrevendo ali no chat, rapaz, eu não recebi seu e-mail, você ficou de mandar um e-mail para mim na semana passada, para a gente conversar da sua carteira, eu não recebi seu e-mail, tá? Então, se você não conseguiu mandar, eu posso colar de novo para você aí no chat, ok? Bom, então, observem aqui os topos e fundos, tá, do nosso IBOV. Então a gente abriu, montou aqui um topo maior que o de ontem, tá? Então aqui está, a gente tinha aqui um topo maior que o anterior, mais ou menos aqui nessa situação, quando o mercado corrigiu, tá? Já na abertura, depois a gente montou aqui um pivô de baixa, tá? Então sinalizando uma tendência de curtíssimo prazo para baixo. Depois disso a gente corrigiu nas médias, fizemos nova mínima, deu uma venda muito bonita. Aí corrigimos de novo no final do pregão e acabamos fechando com um pivô de alta, tá? Então muito indeciso o mercado, mudando aí a direção ao longo do dia, pelo menos por duas vezes. Depois de abrir bem, abrir em alta, a gente montou um pivô de baixa. Caímos ao longo de praticamente todo o pregão e no final a gente corrigiu forte, voltou forte. Deixando um candle horrível aqui no gráfico diário, tá? Impossível de fazer alguma leitura por esse candle aqui. Como eu já ensinei para vocês em outros bate-papos, quando você não consegue enxergar o que está acontecendo, quando você não consegue enxergar o que está ocorrendo num tempo menor, você passa para um tempo maior, tá?
Nosso amigo Mário pergunta lá, o que você quer dizer com operações menores? Nota de 100, 500? Cara, na verdade, assim, eu quero dizer menor do que o padrão, do que o habitual, tá? Eu já falei para vocês aqui em vários bate-papos que a gente recomenda que você trabalhe com com posições padrão, tá certo? Então, você tenta trabalhar sempre em uma posição mais ou menos igual em termos de reais, em termos de valor, tá? Então você vai trabalhar, por exemplo, uma posição de 10 mil reais. Se você vai operar Vale, Petro, Gerdau, CSN, Uzi Minas, JBS, Gafisa, enfim, são posições de 10 mil reais. Você vai tentar trabalhar com a variação dos papéis, tá? É um erro muito comum uma pessoa que vai lá e opera, por exemplo, 1 kg de Vale e 1 kg de OGX. Quando a Vale valia 1 kg, ela valia 40 centavos. A OGX valia 4, para valer 1 centavo, valia 1%, perdão. Então, essa é a questão. Aí o que acontece? Normalmente, as pessoas vão lá, estopam 1 kg de OGX e você vai tentar ganhar com 1 kg de Vale. Ou o contrário, você estopa 1 kg de Vale e vai tentar ganhar com 1 kg de OGX. Então, isso é um problema. Se você trabalha com posição padrão em termos de quilo, isso se torna um problema. Vamos tentar imaginar o seguinte: você comprou 1 kg de OGX e estopou 1%, tá certo? 1% são 4 centavos. 4 centavos vezes 1 kg, você perdeu 40 reais mais corretagem. Aí você vai tentar recuperar isso na Vale operando 1 kg. 1 kg de Vale são quase 40 centavos. Você perdeu 400 reais mais corretagem. Então você perdeu 10 vezes mais, imaginando que você perdeu a mesma coisa, só que não perdeu, porque a sua posição é diferente, tá certo? Então você tem que trabalhar com posição em real. A sua posição é 10 mil reais, por exemplo, tá? Ou melhor, para usar o mesmo exemplo, a sua posição é 4 mil reais. Se você vai trabalhar com OGX, você vai trabalhar com 1 kg. Você vai trabalhar com Vale, vai ser 100 papéis, tá certo? Por quê? Porque aí sim, se você estopar 4 mil reais de OGX com 1%, você pode recuperar na Vale ganhando 1% ou perdendo 1%. Aí você equilibra essa situação. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você está trabalhando com uma posição padrão de 20 mil reais, numa fase difícil como a que a gente está enfrentando, você precisa passar essa posição, você precisa reduzir essa posição para 10 mil reais, ou 5 mil reais, ou 3 mil reais, por exemplo. E montar mais posições, tentar diversificar um pouco mais a carteira e trabalhar com posições menores. Porque então você vai tentar ganhar, se você tem uma taxa de acerto boa, aí você vai tentar ganhar nesse equilíbrio das posições. Mais posições, posições menores e tentar ganhar nessa situação. Tá? Então é isso que eu quis dizer com trabalhar com posições menores, tá? Bom, o Toro pergunta sobre a conexão. Cara, os dados de transmissão aqui estão absolutamente normais, tá? Eu estou transmitindo acima de 400 kbps, o que é considerado excelente, tá? Então, possivelmente deve ser algum problema aí na conexão de vocês, ok? Bom, continuando então, gente, no gráfico semanal, a gente está cedendo forte, não temos nenhuma razão para acreditar que a gente deve continuar cedendo, tá? Ou a gente deve continuar, a gente deve recuperar, tá? O que a gente deixou na semana passada aqui no gráfico semanal? A gente deixou, na verdade, um invertido, tá? E este invertido que a gente deixou aqui na semana passada, a gente está desconfigurando nessa semana, tá certo? Ou seja, se nós fizermos mínima em relação à semana passada, a gente vai desconfigurar aquele invertido, tá? O que é esta figura aqui, ó? Que eu quero que vocês enxerguem, tá? Eu mostrei ela para vocês há várias semanas atrás e está se confirmando a análise, tá? Então nós temos aqui no semanal, eu disse para vocês que ainda era muito cedo para a gente afirmar, mas está se confirmando o desenho que eu tinha mostrado para vocês, tá? O que é esta figura aqui, ó? Na opinião de vocês? Escrevam lá no chat, tá? O que é esta figura aqui no gráfico semanal, tá? Eu quero que vocês coloquem para mim. É isso que o nosso mercado está fazendo, tá? Este é a gente está no meio de um movimento. Que movimento é esse? Isso aqui, para quem não sabe, quando o pessoal coloca no chat, é um topo duplo, como o nosso amigo falou lá. É um topo duplo, é uma falha de topo, é uma figura em M, enfim, e assim por diante, tá? Isso aqui, gente, quando acontece, nós testamos aqui
O Vinícius falou consolidação, na verdade não, tá, Vinícius? A gente passou abaixo das médias, montamos um pivô de alta e deixamos aqui um topo duplo. É um topo duplo dentro de uma consolidação. Nesse sentido você tem razão. Só que como a gente está observando um gráfico de um prazo muito longo, que é o semanal, nos prazos menores aí, que é o diário, por exemplo, a gente vai ter uma tendência e é uma tendência baixista, tá? Por quê? A gente tem aqui um topo duplo, a gente não fez nova máxima ou fez e não conseguiu fechar acima. Tivemos aqui o primeiro sinal de venda, eu mostrei para vocês, tá? E a gente agora vem cedendo, tá? Vem caindo aí e tem tudo para continuar nesse movimento, tá? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é aqui, ó, tá? É este ponto aqui, ó, tá certo? Este ponto aqui seria o nosso objetivo, 55.125 pontos. Este é o objetivo a médio prazo, tá? Por que médio prazo? Porque é um gráfico semanal. A gente, neste período, a gente está vindo buscar aqui este valor e perdendo esse valor, que também é conhecido como linha média, a gente deve vir aqui para buscar este fundo aqui na região de 52 mil pontos. 52.270, 52.212, enfim, 52 mil pontos, arredondando 52 mil pontos, tá? Então a gente está no meio de um movimento baixista. O que pode fazer diferença? O que pode contribuir para isso? Exatamente aqui o mercado americano, o índice Dow Jones, tá? Então esse índice Dow Jones é que pode fazer alguma diferença, tá? Bom, deixa eu tentar tirar a câmera e ver se melhora para vocês, tá? Pessoal, para mim aqui a taxa de transmissão ela tá excelente, como eu falei, eu estou transmitindo a 400 kbps, o que é considerado muito bom, tá? Então eu imagino que seja algum problema com a transmissão de vocês. Vamos lá, continuando aqui. Então, gente, eu tenho o mercado americano absolutamente esticado, tá? Várias semanas trabalhando em alta, testando 14 mil pontos, que é uma resistência natural do papel. Ó, o pessoal está colocando lá que está perfeito, tá, gente? Então, eu imagino que deve estar com problema na conexão de vocês. Então, peço desculpas aí. Bom, vamos lá, vamos continuar. Gente, mercado americano testando lá 14 mil pontos, muito próximo da máxima histórica, que é esta daqui, muito próximo dessa máxima aqui, que é 14.021 pontos. Então tudo isso aqui, gente, está gerando com certeza uma resistência no mercado americano. E essa resistência no mercado americano, ou seja, ela precisa corrigir, ela deve favorecer essa correção lá fora. Se a gente tiver essa correção lá fora, eu acredito que o nosso mercado aqui deve sentir um pouco mais, tá? Em termos mais específicos, que eu quero dizer, ontem a gente teve o mercado cedendo bem lá fora, tá? Teve uma queda aí de 0,9%, sinalizou que ia corrigir bem. Olha o que a gente fez aqui no nosso Ibov, tá? A gente teve já no nosso Ibov um dia de queda forte, tá? Que foi o pregão de ontem, ok? Acabamos recuperando, acabamos enrolando um pouco no dia de hoje, porque lá fora a gente teve aqui um candle de alta. Então, como é que tem acontecido? Lá fora sobe, a gente aqui não acompanha. A gente recupera. Lá fora cai, a gente aqui afunda. Então, isso é o que a gente tem visto aqui nas últimas semanas. Eles lá estão testando máxima histórica e a gente aqui montando pivô de baixa, fazendo falha de topo em semanal. Tudo nos leva a crer que o mercado deve ceder um pouco mais forte, que ele deve continuar essa queda, tá? Justamente por causa dessa situação que eu estou mostrando para vocês e essa divergência aí em relação ao mercado americano. Em termos práticos, tá? Para os próximos dias, a próxima semana, perdendo aqui 59.132, tá? Ou melhor, 59.114, que é a máxima lá do dia 31, perdendo essa mínima, a gente deve vir testar então esses pontos aqui, ó, tá? Como eu falei para vocês, aqui no diário, a gente tem vários pontos, tem aqui um suporte nessa região aqui de 58 mil, etc. Mas o alvo mesmo é este aqui, ó, tá? Essa situação aqui, que é a região
aqui dos 55 mil pontos. Aí perdendo isso aqui, alvo lá em 52, tá? Mas, claro, aí já é mais para médio e para longo prazo. E é isso que a gente está enxergando no mercado, tá, pessoal? Eu não vejo razão nenhuma para otimismo, certo? Então, os comprados me desculpem, mas eu não vejo razão nenhuma para otimismo. Enquanto eles lá fora estão na máxima histórica, a gente aqui está montando pivô de baixa no diário, fazendo falha de topo em semanal, enfim, está afundando. Imagina quando eles corrigirem lá, que com certeza vai acontecer. Então, é isso que me preocupa bastante, tá ok? Essa é a perspectiva que a gente tem para a próxima semana. Eu acredito que o mercado deve continuar corrigindo, deve continuar cedendo. Se por acaso subir, para mim vai ser uma surpresa e deve ser um movimento curto, tá? Então, para mim, se subir, ele deve ficar enrolando aqui na região de 60 mil pontos. Aliás, eu lembro que eu mostrei para vocês semana passada que a gente tinha atingido de novo 60 mil pontos e eu falei que o mercado deveria enrolar um pouco por aqui. Então, acertei mais essa análise, uma vez que a gente está realmente enrolando aqui nessa região, nessa zona aqui de 60 mil pontos. Se perder esse ponto aqui, deve vir buscar lá 58, depois 55, tá? Não acredito numa alta muito forte, porque eu acho que o mercado americano precisa corrigir. E se não enquanto não corrigir lá, eu não acredito que a gente deve subir muito forte aqui. Pode subir um dia, 2 dias, até uma semana, mas eu acho que vai continuar enrolando aqui dentro desse 60 mil pontos, ou vai acabar cedendo, tá? Então, para mim, essa é a perspectiva. A menor probabilidade para mim é que o mercado suba. Por que eu digo isso? Porque, claro, que ele sempre pode subir. A gente sempre pode estar errado, ele pode subir. O mercado não tem lógica alguma e vocês sabem disso, tá certo? Bom, então é isso aí, tá? Probabilidade maior de queda, probabilidade média aí de ficar enrolando nessa região de 60 mil e pequena probabilidade de uma alta mais forte aí para a próxima semana ou para as próximas semanas, tá ok? É isso que eu estou enxergando aqui. Bom, gente, então vamos lá, vamos começar melhor, vamos mostrar um pouquinho aqui o Dow Jones. Enrolou bem esses últimos 3 pregões, sobe forte, cai forte, sobe forte, deixa aqui uma sequência de contra-ataques, ou que a gente chama de trilho de trem, tá certo? Então tudo isso aqui deve enrolar um pouco. O que a gente faz quando vê uma sequência dessa? Você marca a máxima e você marca a mínima, tá? No meio aqui é tudo enrolação, tá? Então é mulher grávida, enfim, aqueles candles lá de enrolação, aquele padrão de candle de enrolação. Então não vale a pena você posicionar nessa situação, tá? Como a gente não posiciona o Dow Jones, então assim, totalmente indefinido e indefinido lá em cima. Quando acontece isso aqui, a gente sempre acredita que o mercado está precisando corrigir. Como eu disse, está sentindo o peso aí de 14 mil pontos e deve estar enrolando aqui um pouco para precisar de uma correção. Eu gostaria de ver o mercado americano chegar mais próximo aqui deste fundo, desses 13.860, até o final desta semana e ceder um pouco na semana que vem. Eu gostaria de ver ele testar aí alvos na região de 13.660 pontos, alguma coisa nesse sentido, para o nosso mercado soltar o freio, tá? Então a gente ia cair um pouco mais forte, mas a gente poderia operar vendido, já aproveitando e respondendo aí o questionamento do nosso amigo lá, se eu opero na venda descoberto. Com certeza, a venda descoberto não é que eu aconselho, é que ela é fundamental, ela é imprescindível para quem opera no intraday, tá? Até para quem opera no médio prazo, você não trabalha com venda descoberta, trabalha com aluguel, que é uma operação coberta porque você está alugado. Mas é extremamente importante, é necessário, é fundamental que você trabalhe dos dois lados do mercado, que você compre e que você o venda, ou seja, você ganha quando o mercado está subindo e você ganha quando o mercado está caindo. Por uma lógica absolutamente simples. Nós temos ativos que estão em tendência de alta, ativos que estão enrolados e ativos que estão caindo, em tendência de baixa. Vamos imaginar que numa situação ideal a gente teria 1/3 subindo, 1/3 parado e 1/3 caindo. Se você opera só na compra, você tem 1/3 de chance de ganhar, tá certo? Só que é mais ou menos essa situação. Ou seja, a sua probabilidade de ganho é pequena, porque na consolidação ninguém ganha, tá certo? Se você opera nas duas pontas, se você opera comprado e opera vendido, tanto no curto como no médio prazo,
Só por isso você já dobra a sua possibilidade de ganho. Você passa ela para 2/3. Você pode ganhar nos ativos que estão subindo e pode ganhar também nos ativos que estão caindo, tá certo? Então o seu leque de ativos aumenta e a sua probabilidade de ganhar também aumenta, tá? Então não é que eu aconselho, é que é fundamental que você trabalhe tanto com compras quanto com vendas, tá? Isso é muito importante. Quem não sabe o que é trabalhar vendido ou não entende muito essa operação, a gente tem vários cursos lá na Interinvest que ensinam vocês como montar esse tipo de operação, ok? Bom, então é isso que eu gostaria de ver, tá, gente? Eu queria ver o Dow Jones corrigindo um pouquinho mais e acho que ia soltar o freio do nosso mercado, a gente ia ceder forte, mas depois dessa queda, acho que a gente iria poder retomar um pouco da nossa tendência. O que acontece? Ninguém quer posicionar com o mercado americano lá em cima. Nosso mercado já está fraco, ele já está feio. O mercado americano precisando corrigir, é claro que a gente vai ter muita enrolação e muita volatilidade, porque ninguém quer posicionar com o mercado lá fazendo máxima em cima de máxima. Então, é necessária essa correção para a gente conseguir montar aí as nossas posições, tá ok? Bom, vamos então passar para as análises. Como sempre eu vou dar uma passada aí nos principais ativos que a gente costuma operar no intraday para traçar uma perspectiva para vocês, e podem ir colocando aí no chat as análises que vocês gostariam que a gente fizesse, que eu vou fazer na sequência, e assim que eu terminar a minha lista eu vou passar para a relação que vocês solicitarem, como a gente faz todas as semanas aí, tá? Então vamos lá, vamos começar com o setor frigorífico, como sempre, JBSS 3, iniciando aí. Um ativo que está trabalhando com muita volatilidade. Para quem já assistiu às outras palestras que eu faço, eu não gosto muito deste padrão aqui, ó, tá? Um padrão onde a gente trabalha sempre com candles de sombra grande, tá certo? Então aqui nós temos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candles ou 8 pregões em que a gente está trabalhando com muita volatilidade, em que a gente está trabalhando com uma sequência aí de candles com sombra grande, o que significa volatilidade, tá? Então eu tenho muita desconfiança de operar nessa situação, justamente porque eu sei que quando tem essa grande volatilidade, você acaba tendo maiores problemas para montar as suas posições, tá? O nosso amigo ABC diz: vendas cobertas só difere da compra pelo fato de alugar o papel. O resto é a mesma ideia. Só uma dica antes de boletar: verifique se tem o papel para alocar. Exatamente, é isso aí, tá? Sempre pergunte aí pro seu assessor, pro seu gerente, se tem o papel para alugar. Bom, então não gosto do JBS, não recomendo nada nela. Observando o semanal, a gente pode ver que o ativo teve uma alta muito forte, muito consistente, e ela está sofrendo uma correção, tá? Então, ela chegou a perder aqui a mínima, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ela chegou a perder aqui a mínima em relação à semana passada, só que essa correção ela tem acontecido com muita volatilidade no diário, tá? Então, tá aqui, ó. Não é uma correção muito consistente, tá? Isso pode significar duas coisas. Volatilidade mesmo, pura, ou uma força muito grande do papel. Ou seja, ela não está conseguindo corrigir. Ela vai ficar enrolando, vai ficar consolidando por aqui, até as médias alcançarem o preço, e deve fazer um belo de um rompimento aqui desta máxima, tá? Agora, neste momento, eu recomendei muito ela semana passada para vocês. Eu não recomendo mais vendas no papel, em função disso que eu falei aí dos candles de sombra grande, e também não recomendo mais compras, tá? Recomendo que vocês fiquem de fora, aguardando aí movimentos mais consistentes, tá? Então talvez se ela consolidar um tempo por aí, quando ela for romper esta máxima aqui, a gente pode tentar pegar um movimento maior, talvez lá do gráfico semanal, tá? Temos aqui a Marfrig, MRFG3, a Marfrig fazendo uma semana de extrema volatilidade, um volume bem alto, tá? Perdão, um dia hoje, não uma semana, de extrema volatilidade, volume bem alto, e como eu disse para vocês semana passada, não me agrada o papel, ela está trabalhando com muita volatilidade, teve aqui 2 dias de alta forte, 2 dias muito consistentes, e fora isso a gente está trabalhando só com volatilidade, tá, gente? De novo, sombras grandes, uma série de invertidos, e aqui pior ainda, né? Hoje nós trabalhamos aí com candle de alta, chegou a fazer máxima, foi lá em cima,
e depois acabou cedendo, fechando abaixo. Tá? Então isso aqui é um dia horrível, que estopa todos os comprados, depois estopa todos os vendidos, ou o contrário, enfim. Então fiquem de fora também aqui da Marfrig. Tá? A BIF ela não tem um volume muito legal, para day trade a gente praticamente não opera ela, mas só para passar pelo papel rapidamente, a gente está falando do setor, também está enrolada lá em cima depois de uma alta grande e também está enfrentando candles de volatilidade. Ou tem sombra grande, ou sobe num dia e cai no outro. Tá? Bom, passando desse setor, vamos lá para o setor de consumo. Então vamos falar aqui de Lame 4, lojas americanas, tá? Papel muito enrolado, teve um dia de alta consistente aí lá no dia 1º, depois disso só enrolação, trabalhando aqui já há muito tempo, não me agrada nem um pouco este movimento dela, tá? Então faz aí 2 meses praticamente que eu não estou operando ela, sobe num dia, cai no outro, sobe num dia, cai no outro, enfim, muito complicado. Recomendo que vocês fiquem de fora, tá? A outra que a gente tem aqui é a BTOW3, a B2W Varejo, B2W Varejo. Também enrolou, operando neste momento em consolidação, tá? Exatamente aqui, ó, dentro desses limites. Não recomendo operações aqui, ó, tá? Dentro desses limites aqui. Ela chegou a testar o fundo aqui da consolidação, ó. No dia de hoje, poderia ter dado uma boa venda se tivesse perdido, não perdeu, deixou invertido, tá? Então está trabalhando dentro de uma zona de consolidação, deixando uma série de candles de volatilidade e trabalhando com volume baixo, tá? Então fiquem de fora, que não tem nada acontecendo de legal nesse papel. A Renner a gente praticamente não está operando mais também tem trabalhado com extrema volatilidade, muita consolidação. A gente está de fora da Renner faz alguns meses também, pelo menos 2 ou 3 meses que a gente já não opera mais ela, tá? Temos aqui também a BVMF3, tá? O papel fechou bem no dia de hoje, fechou forte, vem trabalhando aqui em grande consolidação aqui no último mês, teve um movimento de alta consistente lá no comecinho de dezembro, depois só enrolou. Aqui teve um dia de alta forte, um dia de enrolação e hoje mais um dia de alta forte. O que faltou? Volume acima da média. Tá? Se a gente tivesse um volume acima da média no papel, a gente poderia acreditar que um movimento iria acontecer nela. Eu não gosto deste movimento aqui sem volume, tá? Mas de qualquer forma, goste ou não goste, ela está indo lá testar esta máxima aqui, tá? E isso pode dar uma possibilidade interessante de um rompimento no intraday, tá? Então qual é esse valor, Fabiano? Esse valor é o 14,44, tá? Então vou colocar para vocês aqui 14,44. É este valor que eu estou falando. E se ela romper isso aqui, ela pode ficar interessante aí no intraday. Fabiano, dá para comprar e ficar para swing trade, na position? Dá, desde que você faça um bom day trade, zera aí metade da posição ou 70% da posição e segura o resto com stop no ponto de equilíbrio, tá? Aí você vai estar fazendo um bom gerenciamento de risco e vai ter uma tranquilidade para montar essa operação. Se você conseguir fazer isso, recomendo que você coloque o stop pelo candle do semanal, se possível, ou pelo candle do diário, dependendo de onde vai ficar aí o seu ponto de equilíbrio, ou seja, dependendo do gerenciamento que você vai conseguir fazer. Se você pegar essa operação, ela vai ter corrigido nas médias, tá? Deixa eu tirar aqui esse valor. Ela vai ter corrigido nas médias e vai ter feito nova máxima, tá? Continuando aí a tendência de alta, dando continuidade. Então por isso que pode ser uma boa operação, ok? Eu vou compartilhar esse gráfico com vocês. Deixa eu colocar no diário de novo, tá? E já vou compartilhar este gráfico então aqui com vocês, para vocês poderem acompanhar esse papel aí nos próximos dias, tá? Então tá aqui, salvar gráfico. Vamos colocar BVMF3 diário, tá? Salvei. Aqui está. Já estou colando aí para vocês, tá? Tá aí, ó.
Beleza? Não tem problema, o Toro. Se romper o 14,44, você pode utilizar técnicas de intraday. Usa a técnica de day trade para pegar ela, tá? Aí você vai trabalhar com rompimentos ou com compra na média, enfim. Tem várias técnicas de day trade que vão permitir que você pegue ela ainda ao longo do dia, tá? Bom, além dela, da BVMF, tá? Vamos passar. Eu estava falando de consumo e falei de BVMF, nada a ver com consumo. De qualquer forma, pulei a hipermarcas, tá? Então tá aqui a hipermarcas, bombando a hipermarcas, mais um dia de alta muito forte no papel. O volume dela subiu consistentemente aqui nos últimos 3, 6, 9, 10 pregões. Então tá muito bonita, tá muito legal. Vamos olhar aqui no semanal como é que tá. Fez nova máxima, confirmou a tendência. Então é um papel que está muito interessante. Está aqui, ó, tá? Um papel que está muito interessante. Retomou a tendência, né? Ela estava há algum tempo parada, algum tempo que ela estava enrolando já. Não tinha feito nova máxima, tá? Aqui no diário. Não tinha feito nova máxima e ela estava trabalhando aqui em consolidação, ó, conforme vocês podem ver aqui, ó, tá? Ela rompeu essa consolidação. Pena que ela fez isso em 2 pregões, do nada, mas ela ficou muito bonita, tá? Então, perigoso comprar ela agora. Quem gosta de operar mais volatilidade pode tentar pegar uma venda aí numa correção no intraday. Perigoso comprar, esticou demais. Espera ela corrigir um pouquinho, ela vai ficar interessante aí para os próximos dias. Eu acho que a gente pode ter alguma operação bastante interessante acontecendo aí neste papel, tá certo? Essa então é a hipermarcas, já respondendo alguém que tinha perguntado sobre ela aí. Vamos continuar então, falamos de hipermarcas, vamos falar aqui do setor de celulose, vamos bater um papo sobre a Fibria, FIBR3. Trabalhando aí depois daquela correção, ela não fez praticamente nada, cedeu forte ontem, voltou tudo, hoje rompeu, voltou tudo, o volume está baixo pra caramba, não tem muito o que você fazer nesse papel, tá? Então, entre estes valores aqui, ela fica enrolada, tá? Tá se segurando aqui nos 24 e ela pode montar uma posição interessante, um rompimento interessante, se ela vier aqui romper esses 25 e 23. Se romper 25 e 23, pode ficar legal. Aí o alvo é nesta máxima aqui, ó, tá? Então uma posiçãozinha bem interessante aqui da Fibria, FIBR3, vem de uma tendência de alta de vários meses, corrigiu aqui na média, está enrolando, e se ela romper isso aqui, ela monta pivô de alta lá nos 60 minutos, tá? E daí ela pode ficar interessante. Vou salvar a Fibria também, tá? Então tá aqui a Fibria, salvei e vou compartilhar com vocês. Tá aqui, ó. Tá certo? É isso aí. Então, gente, continuando aqui o nosso bate-papo, vamos falar, além da Fibria, vamos falar da Suzano, tá? Então eu vou colocar aqui a Suzano, a SUSB5, tá? Então também aí uma posição vinha de nova máxima, tá? Tá aqui a máxima dela, aqui na região dos R$8, corrigiu aqui na região das médias, tá certo? Também hoje deixou um candle aí de extrema volatilidade e ela pode ficar interessante aí dos próximos dias, tá? Por que ela pode ficar interessante? Ela está tentando se segurar nessa região, chegou a romper hoje, não foi. E se por acaso ela romper aqui esta máxima, tá? Este ponto aqui, que é o ponto aí de 7,50, ela pode ficar legal, tá? Ela pode ficar bonita, com o objetivo daí, sim, aqui nessa região de R$8, tá? Então essa é a Suzano, a SUSB5, ok? Vou compartilhar com vocês também este gráfico, só um minutinho.
Ok, compartilhei com vocês aí então o gráfico da Suzano, tá? Além da Suzano, a gente tem também aqui no setor a Klabin, a KLBN4, tá? Então também é um ativo. Espera que essa não abriu. Vou tentar carregar de novo, gente, só um pouquinho. Agora abriu, tá? Também tendência de alta no ativo, só que ela está enrolando aqui, tá? Então vocês devem lembrar que eu falei agora há pouco sobre a JBS, né? Que o ativo está muito forte, não está nem conseguindo corrigir, tá? Então a Klabin, ela está fazendo mais ou menos a mesma coisa. Pode ficar interessante para os próximos dias? Pode. Se ela romper aqui esses 13,88, ela tem alvo aqui na região dos 14, tá? Essa é uma operação que eu recomendo você fazer no intraday. Por quê? Porque ela deve enrolar um pouco a região dos 14. O que eu quero dizer com enrolar um pouco? Rompe num dia, volta no outro, rompe de novo, volta no outro. Bastante volatilidade nessa região, tá? Então isso aqui deve enrolar um pouco ela. Então se você for tentar ela, tá, Sara? Tenta no intraday se ela romper essa máxima. Se romper essa máxima, aí assim, romper os 14 e foi embora, você pode ficar com ela e tentar alguma coisa mais consistente para swing trade com um pedaço da posição. Não deu certo, você sai no day trade, gerencia risco em day trade, tá? Só um minutinho, gente. Já volto. Pronto, gente, só tomar uma água. Bom, então é isso aí. A Klabin, tá? Nosso amigo Toro pergunta: sua técnica de análise são os topos e fundos e padrões de comportamento dos últimos candles. Cara, essa é uma das minhas técnicas de análise, tá? Eu não sou a favor, a experiência aí de tantos anos no mercado me ensinou que não existe uma única técnica que funcione, tá? Eu trabalho com diversas técnicas, eu trabalho com algumas para intraday, algumas só para diário, algumas só para semanal, enfim, técnicas a favor da tendência, contra ela, de reversão, de divergência, enfim, são várias estratégias que a gente usa, tá? Como aqui eu trabalho com vocês um tempo muito curto, eu não posso falar sobre várias estratégias, tá? Então eu acabo me concentrando nas mais simples que funcionam muito bem, mas a ideia é essa aí, tá? Bom, se diz lá que você vê muitos analistas usando padrões de Fibonacci, suas implicações nas ondas de Elliott, outras médias móveis, indicadores. Cara, o que eu vou te dizer? Bom, eu respeito a opinião de cada um, tá? Tranquilamente, mas para mim não funciona, nunca funcionou, tá certo? Então, eu costumo dizer para meus alunos que uma coisa é você ser analista, outra coisa é você ser operador. Eu sou operador, eu não sou analista, tá certo? Então, a minha praia não é analisar, a minha praia é operar. E para operar, eu preciso de uma técnica que tenha duas coisas. Primeiro, que funcione, evidente, e segundo, que seja simples. Porque eu não vou conseguir, eu não tenho tempo de ficar analisando tanta coisa, porque o mercado é muito dinâmico, tá certo? Então, se você deseja ser analista, cara, aí é legal você ver Elliott, você vê médias móveis, você vê, enfim, sei lá, Fibonacci e tal. Agora, se você vai operar, cara, não dá tempo, entendeu? O jogo é muito rápido. E daí, assim, eu vi pessoalmente, eu não sei se está ainda na internet aí ou não, mas eu vi um cidadão uma vez aí, que é para ser um dos maiores especialistas do Brasil em Fibonacci e tal, fazer uma análise da Mundial dizendo que ela ia para R$11, entendeu? Então, naquela maluquice dela lá, aqui, ó, tá? Vou mostrar para vocês, o MNDL4, certo? Então, tá aqui, ó, a Mundial, eu vou colocar aqui para vocês no semanal. Aqui, ó.
Quando ela saiu aqui de 30, 40 centavos e veio aqui para R$4, R$5, aqui nesse dia de R$5 eu vi um cidadão falando aqui na internet, num bate-papo desse que a gente está tendo, traçando um Fibonacci dizendo que ela é R$11 e é para ser um dos caras maiores especialistas do Brasil no assunto. Ela voltou para 40 centavos, entendeu? E nesse dia, o que eu falei para os caras? Falei, gente, não existe isso. Um papel vir de 40 centavos a R$5 e depois ir para 11, ele vai ter que corrigir, toma cuidado. Claro que eu também não imaginava que ela fosse corrigir tanto. Só que eu estava preparado para o movimento, entendeu? Eu esperava uma correção. Então, o perigo de você observar só esse tipo de coisa é justamente ser pego mais ou menos dessa forma, tá? Então, por isso que eu não gosto. Não é que não funciona. Para mim não funciona, entendeu? Talvez para vocês funcione, para mim não funciona. O que eu aprendi nesses anos todos de operação? Como eu disse, gente, eu não sou analista. Por favor, não me coloquem nessa categoria. Eu não sou analista. Eu sou operador. Eu estou aqui batendo um papo com vocês de operador para operador. Tá certo? Então, assim, eu não sou, nem tenho pretensão de ser analista, tá? Eu entendo do quê? Eu entendo da operação, eu sei montar a operação, é isso que eu faço, disso que eu vivo. Eu tô aqui batendo esse papo com vocês por causa disso, tá? Então, meu negócio é ser operador, tá? Então, deixamos isso bem claro. Sendo operador, cara, eu tenho na minha tela aqui, eu trabalho com 5 telas, eu acompanho 80 ou 100 ativos simultaneamente. Cara, eu não posso observar a Fibonacci mais 12 indicadores ao mesmo tempo. Eu preciso de uma coisa rápida que funcione. Porque tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O pregão começou, eu tenho 30, 40 minutos para analisar quase 100 ativos e para encontrar algum deles que vai me dar algum dinheiro no dia. Entendeu? Então, assim, eu não posso analisar a Fibonacci mais 12 indicadores de 80 ativos em 30 minutos, em 20 minutos. Isso não existe. Então, assim, funciona muito bem para analista, mas na prática não rola, não tem como, entendeu? Por outro lado, quando você trabalha com muita, como é que eu posso dizer, com muitas operações, cara, você não pode muitas vezes aceitar um stop tão longo quanto esses stops que o pessoal coloca por aí. Então, você também tem que trabalhar com isso. Resumindo a história, resumindo a ópera, tá? O que faz uma ação subir ou uma ação cair? São pessoas comprando e vendendo. O mercado não está nem aí Fibonacci, tá certo? O mercado ele não respeita isso porque isso não existe. O que existe? Existe pessoas comprando e vendendo. Se você entender que as pessoas estão comprando ou vendendo e operar junto com este movimento, sempre que você, assim, se você aprender a identificar este movimento de compra e venda e operar a favor desse movimento, você vai estar sempre operando junto com a tendência, seja ela de médio, curto, médio ou longo prazo. Agora, cada vez que você tentar resumir isso numa conta matemática, numa fórmula matemática, você vai estar tentando encontrar uma forma que fique confortável para você entender algo que não é passível de ser entendido. Você está tentando controlar algo que não é passível de ser controlado, tá certo? Porque é justamente essa situação. É justamente a questão de que não existe lógica em você usar uma fórmula matemática para tentar identificar as pessoas comprando ou vendendo. É muito mais interessante você aprender a identificar o movimento, pessoas comprando ou vendendo. Se você identificar que as pessoas estão comprando, compra também. Se identificar que elas estão vendendo, venda também. Mas como faz isso? Cara, tem dezenas de técnicas que você pode usar para isso sem utilizar a fórmula pronta, entendeu? Na caixinha, assim, in the box, não precisa disso. Vamos pensar um pouco. O que diferencia nós dos robôs é que a gente tem uma capacidade enorme de pensar. Eles não têm. Então a gente não precisa ser programado. Você compra com base nisso e vende com base naquilo. Entenda o movimento. Aprenda a identificar o que as pessoas estão comprando e o que elas estão vendendo. Se identificar isso, vai funcionar. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Vamos pegar aqui JBSS3. Tá? Me veio na cabeça agora. Fazendo aí um parênteses na nossa análise. Na semana passada, eu disse para vocês que era para ficar de olho na JBS para venda. Ah, por quê, Fabiano? Ah, porque Fibonacci, porque indicador, porque... Não, cara, não é por isso. Se você tivesse comprado ela aqui na região dos 6,40, você vê ela chegar lá no 7,60 e deixar um invertido desse aqui, o que você vai fazer? Eu vou vender, eu vou realizar lucro, entendeu? Se você pensou em realizar lucro também, a gente está identificando a entrada de uma força vendedora ou uma possível força vendedora no papel. Se você está enxergando isso,
procura se posicionar de acordo com esse movimento, entendeu? Ah, não, mas e o Fibonacci? Cara, não precisa. Você está vendo que ela subiu aqui um monte, 2 semanas de alta forte? Cara, vai ter que corrigir, entendeu? Tem que corrigir, ok? Então assim, mas o Fibo diz que ela vai para 12. Cara, sem corrigir não vai, me desculpe, mas não vai. Vai ter que corrigir, entendeu? Então espera a correção. Ou tenta operar, se você está operando curto prazo, opera essa correção, entendeu? Então você acaba enxergando esses movimentos simplesmente utilizando da coerência. Como eu falei para vocês venderem JBS ou ficar de olho para venda nela. Por quê? Cara, subiu demais, está precisando cair, entendeu? Ela precisa corrigir, porque primeiro, ninguém vai comprar aqui em cima. Só a sardinhada, entendeu? Todo mundo comprou aqui no 6,40, 6,50. Quando o papel está subindo lá 20%, a sardinhada vai lá e começa a comprar. Aí os grandes estão tudo vendendo, entendeu? Então assim, é claro, como eu sempre digo ao pessoal, que bom que existe a sardinhada, porque tem que existir uma contraparte, entendeu? Quando você está ganhando 20%, você precisa vender, alguém tem que estar comprando. Entendeu? Então, que bom que tem alguém fazendo esse papel. É triste, mas é a grande realidade. Então assim, cuide para não ser você. Se você enxerga um negócio desse aqui, amigo, não interessa o que diz Fibonacci, o negócio subiu 20% em 2 semanas. É claro que vai ter que corrigir. Então toma cuidado, entendeu? É isso que eu quero dizer. Se você trabalhar com essa coerência, com certeza suas operações vão ter uma taxa de acerto enorme, porque você não está observando um pacotinho, não está vindo in the box, não está vindo prontinho para você, que ó, passou de 70 você compra, baixou de 30 você vende, coloca o stop. Não, peraí, cara. Tenta enxergar o movimento, entendeu? Se você enxergar, você vai estar usando aquilo que você tem de mais importante, que é a sua cabeça, entendeu? Se é para usar um negócio pronto, não perde seu tempo. Contrata um robô e pronto. Você vai ver, porque você falha, o robô não falha. Então, se você vai usar uma estratégia pronta, contrata um robô e deixa ele trabalhar, tá certo? Se você pretende ficar aqui, você pode ter um rendimento melhor que o robô, só que você precisa usar a sua cabeça, tá certo? Então é isso que nos diferencia das máquinas e é assim que eu procuro trabalhar. Mas não tem técnica que funciona? Tem, cara. Eu tenho, por exemplo, robô trabalhando lá no Forex, entendeu? Dia e noite, 24 horas por dia. Funciona muito bem, maravilhoso, mas aí é robô, entendeu? Estratégia prontinha, é in the box, entendeu? Não tem erro nenhum. Agora, aqui que eu estou o dia inteiro trabalhando, cara, eu não vou usar um robô, eu não vou usar técnica pronta. Eu estou enxergando as coisas acontecerem e eu consigo ter resultados mais consistentes, assim, tá? Bom, então voltando aqui para as análises, tá? Eu estava falando da Klabin, então vamos falar lá Cosan 3, tá? CSAN3. Eu já vou continuar as perguntas de vocês, tá? Eu só vou dar uma passada nos papéis para a gente não perder aqui o foco do negócio. E lá no finalzinho daí eu volto a essas perguntas que vocês estão fazendo aí. Acho muito importante, mas a gente precisa só seguir o nosso cronograma aqui. Ó, a Cosan é uma outra situação, cara, entendeu? Ó, acabamos de ter um belo de um exemplo. O papel vem subindo lá dos R$32 para 47, tá certo? Ela não corrige na média lá do semanal desde a metade do ano passado. Você vai comprar esse negócio aqui? Ah, mas tem um amigo no fórum que traçou um Fibo e diz que ela vai para 100. Beleza, pode ir, mas não sem corrigir, entendeu? Eu não acredito nisso. Então, assim, cara, se eu tivesse comprado na Cosan aqui nesse rompimento dos 40, eu já estaria querendo zerar a posição, ou pelo menos parte da posição. Realização de lucro, gente, faz parte do mercado, faz parte do jogo. Então, assim, você não vai querer comprar no lugar onde a maior parte das pessoas está querendo realizar lucro. Isso é muito perigoso. Você está entrando contra a força. Então, por exemplo, a Cosan precisa corrigir. Se não corrigir, não tem como fazer. Tá certo? Então, acho que é mais ou menos essa a ideia, tá? O amigo diz lá, Fabiano, semana passada você disse que o JBS tinha uma boa configuração para um trade rápido na venda e aconteceu. Nada como uma análise fundamentada sem matemática, sem mágica, né? Acho que é mais ou menos essa a ideia. Então tá aqui a Cosan, tá, gente? Um belo de um exemplo. Subiu pra caramba, claro, não dá pra você. Não, depois de uma alta forte dessa, precisa corrigir, cara, não tem. Ou ela vai corrigir ou ela vai enrolar. Então não é um bom lugar para você comprar, espera uma correção, tá? Vamos passar então, a gente precisa falar ainda da Cielo, que a gente não falou. Tá, então está aqui a Cielo, altamente consolidada, não tem muito o que fazer. Vamos falar aqui da Embraer, que a gente não falou ainda. Tá? Então está aqui a Embraer, ó, trabalhou com um candle de um gap enorme aqui. Depois do gap foi só enrolação. Já disse para vocês, não gosto deste padrão de candles grandes, tá? Candle grande para mim significa volatilidade, e volatilidade significa muito stop. Eu não gosto de muito stop. Então, quando eu vejo isso aí, eu prefiro ficar de fora de ativos como esse. Ah, mas tá bombando. Não, tá, mas eu fiquei de fora da festa, agora tem que esperar novamente acontecer, tá?
Petrobras, Petro 4. Tá? Então tá aqui a Petrobras. E aí o pessoal, a primeira pergunta, lá no comecinho que eu vou mostrar para vocês. Cadê aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Alguém perguntou assim, Fabiano, você poderia explicar o disparate entre Petro 3 e Petro 4, se o governo entrou comprando? Cara, Petrobras, para mim está aí um grande exemplo de uma outra mania, de um péssimo hábito que os investidores têm de trabalhar com notícia. Eu sempre falo para todo mundo, gente, não trabalha com notícia, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, é perigoso, enfim. Fabiano, saiu notícia da gasolina, o aumento da gasolina. Pô, então vamos comprar que vai subir. Aí o negócio vai lá e afunda, entendeu? Fabiano, divulgou o resultado pior desde 2004, tá? Ela abre lá embaixo e sobe o dia inteiro. Então assim, se você operou notícia na Petro nas últimas semanas, tomou 2 pancadas, uma aqui e uma aqui. Tá certo? Então não opere notícia. Opere o movimento. Tá? Isso é o mais importante. Fabiano, traça uma perspectiva da Petrobras. Não, me nego. Não traço perspectiva nenhuma da Petrobras. A curto prazo é absolutamente impossível de você dizer. Porque ela está simplesmente trabalhando em extrema volatilidade. Tá? Nós temos aqui queda forte, nós temos aqui enrolação, nós temos aqui volumes altíssimos em 2 dias. Nós temos aqui gap, fechamento de gap, tudo em 3 ou 4 ou 5 pregões. Tá? Então não gosto, não vejo nada muito consistente em Petrobras. Tá? Então, como eu disse, traça a perspectiva, não traço, me nego, não falo sobre isso. Tá? Vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa melhor. Vocês querem uma perspectiva, falando sério? Vai para o semanal dela. Observando o semanal dela, aí assim, sem mágica, sem maluquice. Tá? Tá aqui, ó, papel, tá testando o fundo e ela acabou de testar a mínima do ano passado, tá? Mínima lá de 2012, tá certo? Se você observar a Petrobras aqui, a mínima de 2012 era 17,74. A mínima de hoje, ela é 17,26. Então nós fizemos mínima em relação ao ano passado. Se isso aconteceu, com certeza vai ser legal a gente dar uma olhadinha num gráfico de tempo maior. Então vamos passar para o mensal. No gráfico mensal, vocês podem ver que a Petro segue a tendência dela. Tá? Então, ela fez nova mínima lá em 2011. Vocês vão ver que ela corrigiu nas médias. Aí ela enrolou. Ela testou o fundo aqui, não conseguiu romper. Aí voltou a subir, não fez nova máxima, vocês podem ver aqui, e hoje acabou de fazer nova mínima. Então nós temos 17,26, mínima em relação ao ano passado. Fabiano, mas não fechou abaixo. É verdade, não fechou abaixo. Agora, se você enxergar a Petrobras desse jeito, ou se você quiser enxergar, por exemplo, um gráfico anual, como este aqui, você vai enxergar a Petrobras próximo alvo dela aqui, ó, mínima lá da crise de 2008, tá? Então é mais ou menos isso que eu estou enxergando na Petrobras. Eu vou até tirar a minha imagem para vocês conseguirem ver melhor o que eu estou falando, tá? Então tá aqui, ó, a Petrobras, no gráfico mensal, aqui, ó, tá? Gráfico mensal tá aqui, ó. Ela tá em tendência de baixa. Fez mínima em relação ao ano passado hoje, então montou um pivô de baixa. Cara, eu acho que o objetivo da Petro no médio prazo, é claro, é essa mínima aqui, ó, tá? Então assim, eu não recomendo ninguém a ficar comprado em Petrobras, não vejo lógica nenhuma nisso. Fabiano, mas por quê? Por causa do gráfico? Não, cara, porque o governo, ou melhor, o partido se infiltrou dentro do negócio lá e os caras estão usando a empresa para fins eleitorais, entendeu? Então eles estão usando a empresa, por exemplo, eu não vou comprar uma empresa que pode comprar um navio por, sei lá, 100 lá na Holanda e paga 250 para dar emprego aqui para o pessoal do Nordeste, entendeu? Desculpe, eu não vou fazer isso, porque, assim, beleza, eu concordo que o pessoal lá precisa de emprego também, mas isso não tem nada a ver com o meu dinheiro, entendeu? Então, o meu dinheiro não vai para uma empresa dessa, me desculpa, não vai, tá certo? Então, assim, eu não vou
colocar o meu dinheiro numa empresa onde tantos por cento lá dos investimentos das coisas tem que ser nacional. Me desculpe, o meu dinheiro não vai para isso. Ele vai para uma empresa que vai comprar onde for mais barato, onde for o melhor investimento. Eu acho que, claro, como todo brasileiro, eu também sou preocupado com a nossa economia, com o nosso desemprego, etc. Mas eu acho que o meu dinheiro não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, logicamente, o meu dinheiro não vai para a Petrobras, tá certo? Então, e é isso que eu recomendo para todos vocês. Ah, mas não pode subir no médio e longo prazo? Cara, enquanto a gente tiver esse governo, não, porque os caras vão detonar, eles estão detonando a Petrobras, os caras estão acabando com a empresa, justamente para quê? Para fechar a conta bonitinha lá, estão segurando a inflação aos custos, ao custo da saúde da Petrobras, ao custo da empresa. E vamos ver até onde isso vai parar, entendeu? Agora, eu não visualizo, eu não consigo enxergar a Petrobras subindo com desculpe a palavra, mas com as palhaçadas que o governo faz com ela, tá? Então, para mim é um ativo que não serve e para mim o gráfico reflete essa realidade, tá? Então, infelizmente, aos acionistas da Petrobras, minhas desculpas, mas é o que eu acho. E na minha carteira não existe Petrobras, exceto para lançamento coberto, com muita proteção, certo? Então eu entro, eu jogo a opção dela, eu vendo a opção dela, eu ganho a taxa e saio fora, entendeu? Mas só assim, só operação de taxa para ser exercido. Na minha carteira não tem Petrobras, tá certo? Bom, já falei de Petrobras, vamos lá. Vale 5, que a gente tem que falar também. Vou colocar de volta aqui no diário, tá? A Vale, pessoal, depois de uma alta muito forte, tá? Ela vem cedendo forte desde o começo do ano aqui. Montou aqui um pivô de baixa, tá? Então está trabalhando aqui já em tendência de baixa no curto prazo, ok? Então ela rompeu essa consolidação aqui para baixo. Tá aqui, certo? E aqui a gente está testando um fundo, tá? Vemos de nova mínima, corrigimos nas médias, tá? E a gente está indo agora lá buscar o fundo, ok? Então tá aqui, ó, tá indo buscar o fundo e este fundo deve ser testado nos próximos dias, tá? O volume dela tá legal, mercado em queda, excelente oportunidade de venda a Vale 5. Tá perdendo a mínima aí de hoje, 37,78, forte probabilidade dela vir testar essa região aqui de 37,27, tá ok? Nosso amigo Paulo diz: na contabilidade da empresa as reservas são patrimônio. Cara, mas não interessa a reserva, entendeu? Porque os caras estão detonando com a empresa, olha o resultado da empresa, entendeu? Então, assim, claro, ela tem muito patrimônio, evidente, só que assim, um dia isso vai acabar. Você é milionário, você tem 10 bilhões de dólares, você vai gastando 1 bilhão a cada mês, um dia vai acabar, faz a conta, entendeu? Então, assim, a empresa não está crescendo, ela não está desenvolvendo, ela está apanhando, entendeu? Os caras estão sacrificando a empresa para fechar a conta. Não vou falar mais de Petrobras, me nego, vamos embora. Bom, Vale 5, tá? Então tá aqui, excelente oportunidade da Vale se perder essa mínima aqui para testar esse fundo, ok? Vamos falar um pouquinho do setor de siderurgia, passando aqui pela Gerdau, tá? Então, muito volátil, não gosto desse padrão, 3 candles extremamente feios, extremamente voláteis, melhor ficar de fora da Gerdau, até a próxima semana pelo menos, não me agrada nem um pouco. CSNA3 é um ativo que vem cedendo, tá certo? Ela vem lá de cima, fez aqui uma falhazinha de topo, e é um ativo que eu acho que pode continuar cedendo, tá? Então vamos colocar aqui aqui no gráfico semanal, vocês podem ver que ela está se aproximando aqui deste fundo, tá? Eu acredito que ela pode continuar cedendo e pode ser uma boa opção para a gente trabalhar no intraday, tá? Apesar da volatilidade, ela continua rondando esse fundo aqui. Então, perdendo essa mínima aqui, ó, de 10,63, eu acho que pode ficar interessante, com alvo talvez lá nessa região aqui dos R$10, tá? Eu gosto porque nos últimos candles a maior parte deles tem fechamento aqui na mínima, tá? E os candles de alta não fecham na máxima. Então isso significa para mim que o papel está pesado, entendeu? Ele sobe um pouquinho, a galera sai batendo de novo. Então isso já só por isso vale a pena você acompanhar se ela perder essa mínima amanhã aí, tá? Próxima é a Usiminas.
Então tá aqui a Uzi Minas. Fez mínima a Uzi Minas no pregão de ontem, montou mais um pivô de baixa. Pena que ela vem de uma queda tão forte, que ela veio lá dos 12 para os 10 em 1, 2, 3 pregões praticamente, tá? 3 ou 4 pregões praticamente. Então isso aqui acaba deixando o papel com uma certa dificuldade de cair. Essa é uma visão, tá? Agora, se acontecer o que eu falei, mercado americano corrigir, o nosso mercado aqui ceder forte, acho que esse papel tem tudo para afundar, tá certo? Por quê? Gente, a gente nem começou a cair, ela está afundando. Então isso significa que ela está muito fraca junto com a CSN. Tá? Então, CSN e Uzi Minas são papéis interessantes para você acompanhar se o mercado começar a ceder. Então amanhã, Dow Jones começou a ceder forte, Bovespa começou a ceder forte, pensa em acompanhar a Uzi Minas, talvez aí perdendo esses 9,80, que é essa mínima, com alvos aqui nessa região aqui dos 9,36, 9,35, alguma coisa nesse sentido. Tá? Vamos falar da Gol. Perdão, digitei errado aqui. Gol 4, tá? Alta volatilidade no papel e só enrolação, tá? Candles grandes para cima, candles grandes para baixo, não tem muito o que fazer com ela. OGXP3, falando do setor X, como é que o pessoal falou ali. Gente, afundando, vai virar pó? Possivelmente sim, tá? O negócio está muito feio lá para as empresas do Reiki, ele já perdeu aí bilhões, e cara, venda, 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 venda e mais venda, entendeu? Fabiano, mas não caiu demais? Cara, caiu demais, mas olha aqui, ó, venda forte, fechamento na mínima e volume acima da média. Isso significa o quê? Mais venda, tá? Pelo menos é a probabilidade. Mas como é que eu vou saber? Se perder 3,76, tá? Algum cuidado, Fabiano, por já ter caído tanto? Cara, o único cuidado que você pode ter é trabalhar no day trade com um gerenciamento curto, stop também, um gerenciamento rápido, perdão, e stop curto, tá? Isso pode ser uma estratégia interessante, uma vez que o ativo já vem caindo forte há vários dias aí. Mas, pô, alvo do OGX, cara, difícil falar, entendeu? Eu tenho que voltar muito no tempo para encontrar um alvo para ela. Ó, o alvo dela é aqui, ó, tá? Vou até tirar minha imagem para vocês poderem enxergar. Alvo do OGX está aqui, ó, tá? Exatamente aqui neste ponto. Para mim, mínima histórica, 2,50. Esse é o alvo dela pelo gráfico que a gente está vendo. Tá? O negócio é cada vez mais feio, ok? Bom, então vamos lá. Passando do OGX, vamos falar da MMX M3, tá? Outra que também está afundando, 3,27, é só queda, o papel mal consegue corrigir. Também, volume não foi acima, foi dentro da média, mas fechou lá na mínima, e o nosso mercado tem perspectiva, ele pode ceder nos próximos dias em função de uma correção no mercado americano. Se isso acontecer, a gente deve ter mais quedas aqui em MMX, tá? Então, boas operações de venda para trabalhar aí na OGX e na MMX também, tá? Bom, vamos dar uma passadinha aí no setor de bancos para a gente poder fechar. Eu vou acelerar um pouquinho porque, para variar, eu estou atrasado, eu não consigo falar muito pouco. O pessoal do Busto vai pegar no meu pad aí porque eu não paro de falar, mas enfim, eu adoro fazer esses bate-papos com vocês. Banco do Brasil também cedendo forte, já cruzou as médias. Muito complicado, porque vem um movimento forte de alta e depois um movimento forte de baixa. Não tem consistência esse tipo de operação. Como eu não consigo entender o diário, eu vou para o semanal, tá? No semanal eu encontro uma condição em que ela fez nova máxima, tá? Aqui, apesar de não ter fechado o candle da semana acima, e corrigiu nas médias, tá? Se o mercado tivesse numa condição boa para compra, eu diria para vocês que pelo gráfico semanal, o Banco do Brasil poderia ficar legal se rompesse aqui 24,45. Mas pelo diário, não me agrada nem um pouco, justamente porque ele cai, deixa invertido, dá um sinal de compra e afunda de novo. Aí cai, aí deixa invertido, aí dá sinal de compra, aí afunda de novo. Então, assim, eu recomendo vocês darem um pouco mais de tempo para o ativo. O que eu quero dizer com isso? Deixa subir um pouco. Eu vou perder daí, não tem problema. Tenta pegar um movimento um pouco mais consistente. Na dúvida, não entra, cara. Seu dinheiro está quietinho, entendeu? Coloca seu dinheiro lá num CDB e deixa ele render. Você não precisa perder dinheiro, você perde só se você quiser, entendeu?
Se está difícil, está complicado, fica de fora. Então vamos lá, está complicado, fica de fora, deixa subir. Se subir, ela vai testar fundo. Testando fundo, você compra no pivô, tá certo? Então eu vou aguardar um pouco mais esse ativo aqui, não acho legal. Para day trade não está bacana, olha a quantidade de invertidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim, uma quantidade enorme de invertidos, tá? Já vou falar da rápido, só terminar a minha lista aqui. Bradesco, BBDC4, tá? Tá aqui o Bradesco, horrível o candle de hoje. Não preciso nem falar que eu não gosto deste padrão aqui. Alta volatilidade, e alta volatilidade significa muito stop. Não gosto de tomar stop, tô fora. Itaú, tá? Então vamos ver o Itaú. Também hoje um candle forte de reversão, volume alto. O papel cedeu forte ontem, subiu bem, deixou invertido, enfim. Cara, se o mercado ceder, você pode pensar numa venda nela, mas eu prefiro o setor de siderurgia, a própria Vale, uma coisa nesse sentido, tá? Mas assim, cara, eu adoro trabalhar com o Itaú. Bom, então pelo menos não compra ele se ele perder essa mínima aqui dos 33,70, tá? Não gosto muito, tá? Para mim é muito volátil. Esses últimos candles aqui, última semana, ela praticamente não movimentou nesses 3 candles aqui. Aí cai forte num dia, sobe forte no outro e volta tudo. Estopa, todo mundo está vendido, estopa, todo mundo está comprado e fica complicado de trabalhar, tá? Tem muito papel nessa condição, né, gente? Finalmente vamos passar por algumas construtoras aí só para fechar o nosso bate-papo aí. Cara, a construtora tá tudo feia, né? A MRV tá horrível, muito volátil. A PDG também tá muito feia, muito consolidada, praticamente não movimenta mais. A gente tem a Gafisa também trabalhando com alta consolidação, também trabalhando com muita volatilidade, também não tem muito o que fazer. Aí nós temos aqui a Cyrela, também trabalhando com alta consolidação. O setor é um setor que está muito ruim. O setor de construção não está legal para trabalhar, tá? Então tem diversos construtores. Eu estou mostrando só as mais líquidas aí, tá? Então tá aqui a Rossi, ela cedeu aqui um pregão ou 2 pregões, já enrolou de novo, já está trabalhando com pequenos, enfim. Então complicado. Bom, essa era a minha lista, tá, dos papéis que a gente costuma operar mais aí. Tem outro que eu não mostrei para vocês, que é a Braskem, tá? BRKM5. Ela teve uma alta forte aqui e depois disso uma queda forte e está se recuperando agora, tá? Se tivesse deixado um dia de volume mais forte, eu acho que seria interessante para a gente tentar uma compra. Agora, de qualquer forma, para intraday, ela pode vir testar este topo aqui, ó, tá? Então ela fez um movimento forte de alta, corrigiu forte e está voltando. O que você não gosta dela? Eu não gosto dela porque ela faz tudo isso em 2 dias. Ela sobe muito rápido e cai muito rápido, tudo isso em 2 dias, tá? Então está aqui o candle semanal dela aqui ainda está dentro desses limites, então para mim está tranquilo. Se vocês quiserem operar ela no intraday, podem ficar de olho se romper esses 14,74 com alvo lá nos 15. Ela pode dar uma operaçãozinha interessante de intraday. Cuidem com a liquidez desse papel que não é lá muito legal, tá? O Lucas falou, cara, falta JHSF e Elbor. Cara, a gente quase não trabalha com elas por causa do volume, tá? Elas têm volume baixo, não tem muita negociação, o volume delas é baixíssimo. Então assim, a JHSF está horrível, praticamente não movimenta, rompeu aqui o topo anterior, voltou tudo, então é muito complicado, tá? JHSF, qual é a próxima que você falou ali? A Elbor, HBOR3, está aqui a Elbor. A Elbor é um papel que também está há meses que ela não movimenta mais. Desde novembro ela não movimenta. Rompeu o máximo, voltou tudo, agora montou pivô de baixa, corrige de novo, então não tem muito aqui o que fazer, tá? Vamos ver a Rapt lá, que o nosso amigo Samuel já pediu algumas vezes, tá? Então tá aqui a Rapt 4. A Randon. Cara, a Randon ela tá parada, absolutamente parada, tá? A última vez que ela movimentou foi lá em setembro do ano passado, em que ela deu essa subida aqui. De lá para cá ela não conseguiu movimentar mais. Traça uma linha com a máxima dela aqui, ó, tá? E aí você vai encontrar
uma zona de consolidação, de enrolação nela, aqui, ó, tá? Ela rompe e volta, rompe e volta, rompe e volta, e fica por aqui, tá? Então não tem muito o que se fazer com ela. Está comprado nela, tranquilo, maravilha, mas não tem razão para você comprar um negócio desse agora, porque ela está absolutamente parada, tá? Então não está bonita para compra, não está bonita para venda. Essa é aquela coisa. Ah, mas o indicador X lá tá dando não sei o que, não sei o que. Cara, mas olha só, assim, você vê alguém comprando ou vendendo muito forte isso aqui? Não. Senão ela estaria subindo, né? Ou caindo. Ela está parada. Significa o quê? Que não tem. Ninguém está comprando mais do que vendendo ou vendendo mais do que comprando. Você está operando volatilidade nela, entendeu? E se você operar só a volatilidade, você vai ter pouco lucro e grandes stops, porque você não tem consistência, você não tem lógica nas operações, tá? Nosso amigo lá pergunta sobre a Event 3. Event 3. Tá aqui. Cara, a Event tá legal. Trabalhando em alta bem consistente. Não é um ativo que eu recomendo para day trade, porque o volume dela é pequeno, ela tem pouca liquidez. Para swing trade, ela é legal, só que você tem que enxergar isso aqui. Ó. Ela não corrige há muito tempo, tá? Então, meses que ela não corrige já. Ela precisa primeiro fazer uma correção, perder essa linha aqui, ó, tá? Essa linha aqui ela precisa perder, mais ou menos aqui, ó, tá? Aí, só para você enxergar. Ela precisa perder essa linha aqui, corrigir um pouco, para você poder fazer uma compra consistente nela, tá? Porque depois de uma alta tão forte aí na metade do ano para frente, observa historicamente, tá? Você está vendo aqui, teve uma alta forte que ela fez, corrigiu. Aí teve uma queda forte que ela fez, corrigiu. Então assim, é sempre assim, teve uma alta forte que ela vai fazer agora, ela vai corrigir, ou vai enrolar, entendeu? Uma das duas coisas. Então tem que ter cuidado nesse sentido, tá? Bom, vamos ver o que eu esqueci lá de cima. Bom, o pessoal estava lá conversando e tal. A gente falou sobre os indicadores. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Se eu esqueci alguma análise. BISA 3. Alguém pediu a BISA lá em cima. Então vamos ver a BISA 3. Cara, a BISA também trabalhando em consolidação, tá? Não tem muito o que fazer nela. Não rompeu máxima, não rompeu mínima e está trabalhando aqui dentro desse limite, tá? Tem enfrentado grande volatilidade aqui nos últimos dias e eu não gosto muito quando ela faz este perfil aqui, tá? O nosso amigo Mário pergunta sobre a HGTX, tá? O pessoal está brincando que só por TX é bom você ter cuidado nela, apesar dela não ter nada a ver com E, que só por TX é capaz do pessoal sair vendendo. Tudo que tem em X está afundando, né? Então tem que tomar cuidado com ela também. Mas enfim, falando sério, ela está bonita, ela deixou aqui um candle forte de reversão, confirmou essa semana. Hoje ela teve aí um dia de alta forte, fechou na máxima, faltou o volume confirmar, tá? Ela precisa romper um ponto muito importante, HGTX, que é este daqui, ó, tá? Rompendo aqui este ponto, ela vem testar R$40, tá? Então rompendo aí, vou falar, 39,10, ela deve vir testar a região dos R$40, tá? A Sara pede a SAPR4, vamos ver o que é isso. A Sanepar, cara, não tem liquidez, tá? Papel horrível, não recomendo, não tem liquidez alguma. Bom, JHSF já foi, Clabin já foi, já falamos sobre isso, uma maravilha. Rapt 4 já foi, a Even já foi, bom, agora já foi tudo, tá? Ah, o nosso amigo Mamba Negra pediu lá ABCB4. Então vamos lá, tá aqui o ABC. Vem também uma tendência alta, para day trade não serve porque não tem liquidez. Para swing trade, cara, o fato é o seguinte, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. Cara, eu não estou operando swing trade, entendeu? Faz tempo já. Eu não estou operando swing trade, justamente está tudo feio, eu não gosto de nada. Eu opero só a curto prazo, ou então opero com proteção, tá? Então eu parei com swing trade fazem 2 ou 3 meses. Aí, porque não está compensando, entendeu? Quando a sua taxa de acerto cai aí vertiginosamente para 65%, 60%, 50%, começa a ficar complicado, começa a não valer a pena, entendeu? Então, assim, quem trabalha com a gente lá no Interinvest, deve ter alunos nossos aí,
A gente tinha ano passado, eu passava para vocês aí 10 operações de swing trade na semana, a gente acertava 5 ou 6 ou 7 e estopava o resto praticamente sem prejuízo, entendeu? Então era bem tranquilo de operar. Agora nos últimos meses, a gente começava a passar 10 operações e errava 7, errava 6. Então, pô, não valia mais a pena, entendeu? Então eu passei a trabalhar essencialmente com operação de taxa. Eu só trabalho com operação de taxa. Eu compro, lanço opção, espero ser exercido, embolso a taxa. Mês seguinte eu compro a ação, vendo a opção, embolso a taxa. Eu estou esperando o mercado se definir, porque não adianta, gente. Eu tenho um mês espetacular em swing trade, onde eu acerto a maior parte das operações, e no outro eu perco tudo de novo. Como eu disse pra vocês, cara, eu sou um operador, não sou um analista, entendeu? E nas minhas operações eu não estou conseguindo ter lucro consistente em swing trade. Ah, mas mês passado eu tive um lucro. Não, beleza, eu também. Só que não adianta. Um mês você ganha, outro mês você perde tudo. Não está valendo a pena. O mercado está muito volátil, gente. A maior parte dos ativos está feia. Então, enquanto não se definir o mercado como um todo, pô, são poucos ativos. Só que aí você acaba entrando assim. Você entra em 10 operações e acerta 3 ou 4. Não compensa. Você vê, a gente falou hoje de 50 ativos, 60 ativos. A maior parte dele está feia. A maior parte deles está feia. São poucos os que eu falei, ó, tá legal, tá bonito, tá bacana. A maior parte só para curto prazo, entendeu? Então, pô, tá muito complicado, gente. É uma realidade, não tem o que fazer. Ah, qual é a solução? Cara, a solução eu já falei em outros bate-papos. A solução é você montar uma carteira diversificada, a solução é você trabalhar com operações estruturadas, você trabalhar com operações sintéticas, enfim, sempre com proteção, trabalhar buscando ganhar de uma forma onde o seu risco seja menor, tá certo, gente? Não compensa. O risco não tem compensado. A gente precisa aprender a lidar com essa situação, porque quem não sabe lidar com essa situação não está conseguindo ganhar dinheiro, entendeu? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: se você pode ganhar 10% no mês, ótimo, ganhe. Se você não pode, ganhe 2, ganhe 1, mas não perca, entendeu? Se você ganhar todo mês 1%, no final do ano são 12. Agora, se você ganha 3 em um, perde 8 no outro, ganha 4 no outro, perde 15, ganha 20, perde... no final do ano é capaz de ter ganhado menos que 12. Então, assim, quando chega nessa situação, é hora de você reduzir posição, é hora de você buscar a operação mais segura. Gente, não tem problema nenhum, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer pro pessoal que, cara, eu não sou um viciado em bolsa, tá certo? Por mais que possa parecer. Eu adoro isso aqui, eu faço isso há muitos anos, eu vivo disso aqui. Só que, assim, eu sou um investidor e eu quero ganhar. Quando a bolsa me oferece um risco-ganho interessante, eu aumento a minha posição nela. Quando ela não me oferece, eu reduzo a posição nela e vou tentar ganhar outra coisa, entendeu? Porque eu sou um investidor, eu não vou perder o meu dinheiro, entendeu? O meu dinheiro é minha ferramenta, eu vivo disso, eu só trabalho com isso. Então, assim, eu não sou dentista, eu não sou médico, eu não sou advogado, eu trabalho só com investimento, só com dinheiro. Então, nós precisamos ter lucro, entendeu? Se você não tiver lucro, você não vai ter como ganhar, entendeu? Então, essa situação que vocês têm que fazer. Por que eu estou falando isso? Ah, o Fabiano é um chato, para ele tá tudo feio e tal. Cara, é verdade, entendeu? Eu tô sendo sincero com vocês. Eu não estou enxergando nada muito consistente. Vocês querem que eu faça algumas apostas? Eu faço um monte de apostas para vocês. Desde que a gente coloque elas na categoria aposta, pô, eu passo um monte para vocês aí, tranquilo, entendeu? Agora, é aposta, na categoria de aposta. Se você quiser falar em operação consistente, para você medir resultado, para você medir a taxa de acerto, para você medir risco-ganho e tal, cara, aí não compensa, aí não está sendo consistente, entendeu? Você quer brincar, quer fazer apostinhas? Pô, tranquilo, eu também faço as minhas, mas aí é na categoria de apostinhas, entendeu? Grosso, dinheiro grande, a gente está colocando em operação estruturada, carteira diversificada e assim por diante. Então, por exemplo, hoje eu fechei várias carteiras de clientes nossos aqui. Gente, tem carteira que está rendendo 1,2% líquido no mês. 1,2% líquido no mês. Ah, é muito pouco. Cara, é o que está dando para fazer, entendeu? Se você investiu na bolsa no último mês, em ações do índice, vamos dizer assim, grande é a chance de você ter ficado negativo. Então, entre ficar negativo em, por exemplo, quer ver? Coloca IBOV aqui, ó. IBOV, vamos colocar aqui no IBOV mensal, entendeu? Ó, IBOV mensal. Se você investiu
em bolsa no último mês, grande chance de ter ficado negativo, entendeu? E é melhor você ganhar 1 do que você perder 7, e assim por diante, entendeu? Então, hoje, a gente está sobrevivendo, a gente está ganhando o que dá para ganhar. Vai chegar um momento em que o nosso mercado vai acordar. Quando isso acontecer, a gente vai voltar a operar forte, voltar a investir forte, e daí sim vai ficar legal. Bom, eu preciso encerrar, são 10 horas, tá? Então eu vou fechar as últimas perguntas e vou encerrar, tá? Beleza, BCB, papapá, nosso amigo Zito pergunta lá sobre a BPNM4. Vamos lá, Banco Pan-Americano. Cara, o ativo parou, não está movimentando desde aqui, ó, tá? Então nós temos aqui um ponto e nós temos aqui outro ponto, tá? Não está movimentando nem para um lado e nem para o outro. Perdão, isso aqui é um gráfico mensal. Peço desculpas, erro meu. Vou colocar um gráfico de tempo maior. Trabalhando agora sim em tendência de alta muito forte, no semanal precisando urgente de uma correção, não corrige há várias semanas, tá? E no gráfico mensal, trabalhando dentro dessa consolidação. Quanto mais ele sobe, mais ele se aproxima aqui dessa região e mais ele precisa de uma correção, tá? Eu aguardaria uma correção para posicionar nesse ativo. Não gosto de comprar depois de tantas semanas consecutivas de alta, porque é necessário, como sempre, uma correção, ok? Dados os custos operacionais da corretora... perdão. MDIA 3, vamos lá ver MDIAS branco. MDIA 3, está aqui. Vamos ver MDIA 3. Pô, alta forte pra caramba. Aí, ó, isso que eu disse pra vocês. Sobe, sobe, sobe. Tudo que sobe um dia tem que corrigir. Tá aqui, corrigiu. Legal. Corrigiu o suficiente? Impossível dizer. Vamos colocar no gráfico diário e vamos ver se dá pra fazer uma tentativa nela. Ó. Ela corrigiu pouco, tá? Ela simplesmente está consolidando por aqui. Montou um pivô de baixa, tá certo? E já voltou tudo. Eu acho que ela deve enrolar mais um pouco nessa região de R$80, tá? Eu gostaria de ver uma correção um pouco maior nesse papel para ter uma entrada um pouco mais consistente. Algo talvez aqui nessa região aí de 73, 74, alguma coisa nesse sentido, poderia dar um pouco mais de consistência para o movimento desse papel, tá? Antes disso eu acho um pouco perigoso. O que mais? Home 3. Vamos ver a Home. Faz tempo que eu não vejo a Home, hein? A Home 3, Indústrias Home. Cara, ela não movimenta muito, cara. Não é legal você entrar num ativo que não está movimentando muito, tá? Na semana ela movimentou bem, mas todas as outras aqui ela vem enrolando. Não gosto muito de trabalhar nessa condição onde você está nessa situação. Você compra e espera 6 meses para o ativo andar 1%, 2%. Não gosto. Não acho. Ele volta tudo na semana que vem. Então, um ativo muito consolidado. Não me agrada, não. Eu gosto quando está nessa posição aqui, tá? Fabiano, mostra um ativo... Não, peraí, tem outra antes ali. Empresas em tendência de alta já estão esticadas e não recuam, como o Grendene. Vamos lá. GRND 3. Grendene. Está aqui a Grendene. Exatamente. Ativos que não recuam, não dando possibilidade de novas entradas. Tá? É exatamente o que você colocou. É isso aí mesmo. Dados custos operacionais da corretora, a partir de qual capital vale a pena fazer lançamento coberto? Depende da corretora que você opera, cara. Tem corretora que trabalha com ordem aí de R$2, de R$5, de R$15, de R$20. Tem corretora que trabalha com corretagem variável. Então depende muito da sua corretora, da taxa que você trabalha. Realmente tem que fazer a conta, tá? BPNM já foi, tá? 1,2 líquido, 4 vezes o CDI. Será que tá bom? Pô, eu acho que tá ótimo, cara. Entendeu? E são carteiras bem consistentes, tá? Eu vou conversar com o pessoal do Bússola aí, para ver se de repente a gente consegue numa semana fazer, em vez de um bate-papo de análise técnica, um bate-papo sobre carteiras, tá? Aí eu mostro algumas carteiras para vocês, a montagem de algumas delas, o que tem nessas carteiras, como é que funciona, como é que a gente diversifica elas em termos de setor, em termos de níveis de segurança, enfim. A gente pode pensar em fazer um bate-papo desse. Se o pessoal do Bússola concordar, vai ser um prazer bater esse papo com vocês, tá? Senhores, eu vou encerrar, porque nós já passamos do horário faz muito tempo, são 10 horas da noite. Como sempre, eu adoro bate-papo com vocês e exagero aí na conversa. Mas para mim foi muito proveitoso, acho que a gente conseguiu esclarecer.
Uma última questão só antes de fechar, que o nosso amigo perguntou várias vezes. Fabiano, mostra um ativo que você gosta de operar para day trade. Cara, eu gosto de operar um ativo para day trade seguinte. Me dê um ativo que tenha tendência e que tenha liquidez, tá certo? Tem que ter tendência e tem que ter volume. Qualquer ativo, qualquer deles, pode escolher qual você quiser. Me dá um ativo que tenha volume e tendência e eu vou gostar de operar ele em day trade, entendeu? Então, assim, eu não vou dizer eu gosto deste ou daquele. Eu gosto de qualquer ativo que tenha tendência e volume. Se tiver isso, 90% das estratégias funcionam. Se você operar um ativo que não tem tendência ou não tem volume, você pode testar 40 estratégias. 38 não vão funcionar e 2 vão funcionar por pura sorte, entendeu? Então é isso que eu procuro, tendência e volume. Qualquer uma delas vai funcionar. Gente, um grande abraço. Semana que vem não tem, né, Diego? Semana que vem a gente não tem bate-papo porque é carnaval. Então a gente deve ter bate-papo de novo aí lá daqui 2 semanas só. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e eu convido todos, como sempre, lá no site da Interinvest. Interinvest Educacional. Eu vou colocar para vocês o site aí, para vocês conhecerem o nosso trabalho, tá? Então deixa eu acessar aqui. interinvesteducacional.com.br, tá? É só você acessar lá para poder acompanhar os cursos com a gente. E você pode trabalhar com a gente, tá? Ao vivo durante o pregão. A gente tem um curso ao vivo, uma sala de bate-papo ao vivo durante o pregão. Você pode testar aí por 7 dias. Só entrar nesse site que eu coloquei para vocês aí, fazer o cadastro, que vocês podem participar por 7 dias ao vivo durante o pregão lá com a gente, operando o dia inteiro com o nosso pessoal, tá certo? São todos nossos convidados. E também, claro, como o Diego já falou aí, se você, já sempre coloca ali, se você acessar o plano do Bússola do Investidor, o plano full, você ganha um curso da Interinvest Educacional, uma promoção conjunta nossa aí, tá certo? Gente, um grande abraço, muito obrigado a todos, um bom descanso, boas próximas 2 semanas, excelentes pregões a todos. E quem quiser, eu vou colocar meu e-mail no chat lá, a gente pode se comunicar por e-mail, é só escrever, que a gente sempre vai responder vocês, tá certo, gente? Boa noite, muito obrigado mais uma vez.